Como surgiu o socialismo? Quais as suas raízes históricas? Foi ele criado por Karl Marx? Tem alguns fatos a apresentar surpreendentes. Para alguns, o ideal de república de Platão no seu livro A República é socialista, uma vez que a classe governante não tem propriedade pessoal e compartilha todas as coisas. Outros julgam que a Bíblia, particularmente o Velho Testamento, se constitui no primeiro código socialista, por cobrir a proteção para os trabalhadores, mulheres e os fracos. Veja, por exemplo, uma passagem como essa, extraída do livro de Levítico, capítulo 15, versos de 7 a 11. Se houver algum pobre entre vocês, no meio dos seus irmãos, em alguma das cidades de vocês, na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, não endureçam seu coração, nem fechem as mãos a seu compatriota pobre. Pelo contrário, devem abrir a mão para ele e lhe emprestar o que lhe falta, tudo aquilo de que tiver necessidade. Tenham cuidado para que não haja pensamento vil em seu coração e vocês digam: está próximo o 7º ano, o ano do perdão das dívidas, fazendo com que os olhos de vocês sejam malignos para com o seu compatriota pobre. E vocês não lhe deem nada. E ele clame ao Senhor contra vocês. E vocês sejam culpados de pecado. Vocês devem dar livremente, sem maldade no coração, quando lhe derem o que ele precisa. Porque, por isso, o Senhor, seu Deus, os abençoará em todas as suas obras e em tudo que vocês empreenderem, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso, eu ordeno a vocês que livremente abram a mão para o seu compatriota, para o necessitado, para o pobre que vive na terra de vocês. Impressionante essa passagem. Há quem considere a experiência de Atos dos Apóstolos, na qual os membros da igreja de Jerusalém compartilhavam uns com os outros o que tinham, é de natureza socialista. Veja Atos capítulo 2, do verso 42 ao 45. E perseveravam, na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Muitos hoje podem objetar, mas isso era espontâneo, não imposto pelo Estado, certamente. Contudo, a passagem bíblica apresenta as consequências sociais do derramamento do Espírito Santo sobre a vida de uma igreja, a fim de que ela se constituísse em luz para o mundo e modelo para a sociedade. Para tal, era necessário que os seus membros praticassem a solidariedade cristã. Muitos cristãos no passado lutaram para que esse exemplo fosse, em alguma extensão, seguido pela sociedade na qual estavam inseridos. Em Atos, capítulo 2, portanto, estamos perante algo sintomático da ação do Espírito Santo. Um sinal da sua presença na vida de uma igreja. Onde quer que ele esteja presente, o amor assume a forma da generosidade capaz de abrir mão do bem material que se tem, a fim de tornar viável a vida do que não tem. Uma pergunta precisa ser respondida pelos cristãos. Em qual tipo de sociedade, sob que espécie de governo gostariam de viver? Tornar lei a solidariedade é exigir muito do ser humano não transformado pela graça divina. Mas tolerar um Estado organizado pelos seres humanos, porém, indiferente às necessidades humanas, não seria esperar muito pouco de seres formados à imagem e semelhança de Deus? O egoísmo esclarecido não levaria homens e mulheres a perceberem o quanto esse modelo de governo lhes é benéfico. Socializar a riqueza, combater a sua concentração e taxar grandes fortunas num mundo de miséria representa a violação de algum direito cuja preservação
seja mais importante do que a preservação da vida de milhões de despossuídos? Na Idade Média, numerosos movimentos, a maioria religiosos, atacaram a riqueza e o comércio como pecaminosos e incompatíveis com a vida cristã. Esses homens e mulheres frequentemente se retiravam em isolamento, vivendo uma existência austera, socorrendo os pobres em amor fraternal, como protesto contra a cobiça prevalecente em seu mundo. Como falta esse tipo de perturbação em nossos dias. Veja essa nota de revolta, na pregação de João Calvino, na aurora dos tempos modernos, século XVI. Abre aspas. Não é coisa censurável se aquele que tem família grande tenha também uma residência ampla. Quando, porém, inflados de ambição, sem razão querem os homens aumentar suas casas somente para que tenham mais espaço e que um homem ocupe sozinho uma residência que poderia abrigar a muitos, vã ambição é, e coisa que, a bom direito, se pode censurar. Fecha aspas. Como ver uma declaração como essa à luz da cultura neoliberal presente em tantas igrejas? Qual membro rico de igreja suportaria uma pregação como essa? Pense nessa outra declaração de Calvino. Abre aspas. Quer Deus haja entre nós tal analogia e igualdade que acorra cada um aos carentes conforme se lhe estende o poder, para que não tenham uns até a superfluidade e outros sejam necessitados até a indigência. Fecha aspas. Calvino está ou não está condenando a concentração de riqueza? Por que as leis têm de ser sempre promulgadas pelos representantes dos ricos no parlamento? Por que a espécie de direito de propriedade que conduz à concentração de riqueza é mais defendida por alguns setores da igreja do que o direito a uma vida a ser vivida com um mínimo de dignidade? O que justifica tamanho fervor para defender o direito de propriedade do rico, mas nulo interesse em defender o direito do pobre à posse de parte da riqueza que ele produziu para o rico? Durante a Renascença e a Reforma, houve muito protesto contra a desigualdade social e o acúmulo de riqueza. Thomas More, na sua Utopia, 1516, idealiza o igualitarismo e uma ordem social comunal. Até entre os puritanos, houve os que buscaram a posse comunal das terras em desuso. O socialismo, portanto, é tão antigo quanto a civilização ocidental. Jamais cai no erro de atribuir o socialismo a Karl Marx, que, sem a mínima dúvida, recebeu influência de cristãos socialistas para a sua defesa de uma sociedade igualitária. Veja, não estou dizendo que as escrituras prescrevem o Estado socialista. O que estou dizendo é que é inegável que excelentes cristãos sonharam o sonho socialista a partir da sua leitura das Escrituras. Volta Calvino. Não poucos calvinistas defendem um modelo de governo e sociedade que seria abominado pelo pai da teologia reformada, mente mais brilhante da primeira fase da Reforma Protestante. Há inclusive aqueles que, erroneamente, atribuem a Calvino o que de pior existe na cultura capitalista. Embora não possamos chamar Calvino de socialista, suas declarações fazem parte das denúncias proferidas por cristãos socialistas no decorrer dos séculos. Veja essa, por exemplo, abre aspas. Reconheço, sem dúvida, que se nos manda estabelecer igualdade tal que lícito não seja aos ricos o viverem mais faustosamente que os pobres. Mas a igualdade deve ser mantida de tal modo que ninguém seja deixado na penúria e que ninguém esconda sua abundância defraudando a outros, fecha aspas. Como restringir esse princípio, essa denúncia, essa indignação ao campo da ética privada? Como nós cristãos podemos permitir que sociedade e Estado assumam feição tão oposta a esse ideal? Mais uma citação de Calvino, abre aspas. Impõe-se-nos guardar-nos
de dois extremos, pois de um lado há muitos que, sob a cobertura do governo civil, conservam fechado e recluso tudo quanto possuem, defraudando os pobres e tendo-se na conta de mais do que justos, desde que não lancem mão dos bens de outrem, fecha aspas. Observe que Calvino declara: o executivo e o legislativo costumam trabalhar para o rico, criam uma legislação que legaliza o egoísmo, a rapina, a exploração, fazem o executivo usar do seu poder de coerção para defender o interesse do rico e sufocar as aspirações dos despossuídos. Silenciam a voz da sua consciência apelando para a lei, que torna o imoral legal, por viverem numa cultura e legislação plasmadas pelos detentores do poder econômico, se tem como justos, denuncia Calvino, pelo simples fato de um roubo ser sancionado por lei. Passa um ponto importante. Se alguém olha para a história em busca de alguma coisa mais específica e concreta do que um protesto vago contra a injustiça, essa pessoa encontrará o socialismo como um efetivo movimento politicamente organizado somente após a Revolução Industrial do século XVIII. Uma coisa é a denúncia ser feita do púlpito ou por meio de livros e protestos nas ruas. Outra é cristãos e não cristãos organizados para a luta política. Uma coisa é cristão ser bondoso para com seus escravos. Outra é cristão lutar pelo fim da escravidão. Uma coisa é condenarmos a exploração. Outra é desenvolvermos, à luz das escrituras e do que de melhor existe nas ciências sociais, instrumentos de análise das mudanças sociais. Precisamos identificar o mal sistêmico, desmascará-lo, mostrar sua gênese e combater não os sintomas das doenças sociais, mas suas principais causas. A igreja pode ser ingênua. Muitas vezes seus remédios para nada mais servem do que tornar a miséria crônica, a exploração legitimada, as estruturas diabólicas intocadas, enquanto seus membros se congratulam por ajudarem os pobres sem ao menos indagarem: por que estou aqui nessa favela ajudando essas pessoas? O que fez com que seres humanos morassem nesse local? O que faz com que tanta gente viva na miséria? Duas lições devemos extrair da organização política do movimento socialista. Não basta os cristãos denunciarem a injustiça, embora isso seja de imenso valor, mas também é necessário que se organizem politicamente para a luta, agindo conscientemente na direção do colapso das estruturas de exploração, concentração de riqueza e desigualdade de oportunidade de vida. Outra lição importante: essa luta política travada por socialistas está por trás da humanização do capitalismo e promoção de direitos que fazem parte do patrimônio político e democrático de nações inteiras. Como devemos ser gratos a esses cristãos e não cristãos socialistas, que com seus acertos e equívocos nos legaram um mundo um pouco mais justo.